O incêndio que atingiu a Catedral Notre-Dame, em Paris, promoveu uma reflexão sobre a importância das igrejas católicas históricas espalhadas pelo mundo. No Brasil, há centenas delas, muitas que são tombadas pelo patrimônio histórico e que precisam ser preservadas. Igrejas centenárias em cada canto do país. Ao todo, são 398 tombadas pelo Patrimônio Histórico Nacional. Construções simples, longe de suntuosas catedrais. Lugares sagrados que ajudam a contar a história de uma cidade. Quem circula pelo tradicional bairro da Liberdade, bem no coração de São Paulo, muitas vezes nem percebe essa igrejinha no final de uma rua sem saída. É a capela de Nossa Senhora dos Aflitos, construída em 1777, no tempo do Brasil colonial. Ela é tombada pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e, por isso, toda e qualquer intervenção precisa de uma autorização especial dos órgãos competentes. Logo na entrada, a gente já percebe que ela precisa de reparos. Só na capital paulista, 17 igrejas são tombadas pelo Estado. A discreta construção nasceu no Cemitério dos Aflitos. Foi o primeiro da cidade. No lugar onde escravos eram castigados e executados, a Lei Áurea inspirou o nome de bairro, Liberdade. Em 200 anos, a igreja foi sendo cercada de prédios por todos os lados. A singela igrejinha em taipa de pilão tenta resistir ao avanço de tijolos, do cimento e o abandono. Os sinos não tocam mais. As paredes sucumbem ao tempo. Isso deve ser cuidado tanto da parte pública quanto também da parte da própria arquidiocese, né? A arquidiocese tem feito esse trabalho de acompanhamento e tem os processos já para a restauração naquilo que é possível, naquilo que a arquidiocese tem condições de restaurar. É dia de missa na capela. Apesar dos problemas, a igreja é bem frequentada. Tem que dar um jeito de arrumar ela, né? Na Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, também na Liberdade, além da fé, o templo e a história carecem de cuidados. Erguida em 1891 no Pelourinho Paulista, onde escravos eram castigados, a tradição de rezar pelas almas permanece. A típica arquitetura barroca se sobressai. Os altares espalhados pelas laterais da capela são de encher os olhos, mas o olhar mais apurado vê trincas, fissuras e deterioração pela ação do tempo. Desde o ano passado, a igreja está em processo de tombamento pelo município, mas nada saiu do papel. Há projetos para restaurá-la, mas faltam recursos. Para a gente poder melhorar, né? Que ela precisa ficar mais bonita. Na ausência dos recursos públicos, o que acontece com muita frequência, a igreja se vale dos recursos que tem, né? Então, são campanhas, são doações que são feitas entre os fiéis, justamente para restauro, para manutenção desses templos, dessas igrejas. Em 2000, um incêndio. Toda a parte elétrica, exaustores e outros itens de segurança foram readequados. Nenhuma vela a mais fica acesa depois que a igreja fecha. Então, medidas básicas de segurança, por exemplo, em igrejas, tais como iluminação de emergência, sinalização de emergência, saídas de emergência, principalmente, hidrantes para combate a incêndio e extintores. Igreja da Ordem Terceira do Carmo de 1748, Igreja de São Miguel Paulista de 1622 e Mosteiro da Luz de 1774. 3 templos religiosos da capital paulista, tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O órgão afirma que as 3 igrejas estão em bom estado de conservação, mas não revela a situação geral de outros templos católicos Brasil afora. Na Ordem Terceira do Carmo, há sinais externos que precisam de cuidados. Sob a parte do teto, restaurado em 2007, quase 3 séculos de história, a igreja guarda obras expressivas da arte colonial paulista. Tombada pelo patrimônio histórico do município desde 1992, a paróquia de Nossa Senhora do Ó, Zona Norte de São Paulo, começou a ser restaurada em 2014. No templo de 118 anos, foram investidos mais de R$1 milhão para ficar assim, deslumbrante. E ali é um exemplo claro de como a igreja se preocupa com isso, porque
toda a restauração do prédio está sendo feita com recursos próprios da comunidade. Nos 4 cantos do país, sempre haverá um templo, uma imagem ou uma pintura produzidos a partir da fé, desde que preservados.